Salve, salve galera! Começando mais um Maquinistas do mês de julho com a nossa retrospectiva do primeiro semestre de 2025. Nosso programa de hoje vai falar um pouquinho sobre produção de conteúdo e o esporte. Não tem como, quase que um mantra meu aqui, toda vez eu falo, não, você é uma empresa de mídia, o esporte é mídia, cada vez mais, e tudo passa pela produção de conteúdo. E o que é interessante observar é que ao longo desse semestre a gente teve alguns personagens importantes da nossa indústria que vieram aqui aos nossos estúdios e falaram um pouquinho sobre este tema. A gente teve a Larico Naves e Kleber Machado, a Larico que é superintendente comercial da Record, falaram sobre o movimento da Record para se transformar na emissora, uma das emissoras oficiais do Campeonato Brasileiro de 2025. Tivemos Vitor Assis, CEO do Podpah, tivemos Vitor Machado, que é o responsável pela área de esportes do YouTube, e tivemos também elas, as Dibradoras. Roberta Nina e Angélica Souza estiveram aqui falando sobre produção de conteúdo para um nicho muito específico, o futebol feminino. Confira aí o que elas disseram pra gente. Aí, até aproveitando o gancho, 10 anos atrás, por que surgiu? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas já que vocês gostam de repetir, né? Gostam ou não? Já que tem que repetir. Eu preciso decorar melhor esse discurso. É que assim, não teve um porquê, né? Teve uma junção ali de 5 mulheres, né? Que gostavam de futebol, que viviam ambientes em comum de prática e de gostar de acompanhar futebol. E a gente se uniu num propósito de falar mais sobre a presença das mulheres no esporte. Naquela época era mais o futebol, porque a gente estava em ano de Copa do Mundo feminina, do Canadá. E aquilo, ninguém assistiu a Copa do Mundo de 2015 do Canadá, porque a única transmissão que tinha era do Sport TV, era fechado, que entrava, 2 minutos antes do jogo começar. No Sport TV 25. Isso. Com alguém XPTO ali no meio da tarde, narrando, comentando, com pouco aprofundamento, pouca profundidade sobre o assunto, né? Então ali também a gente surgiu... Do jeito que era, como era na Band no começo, reclamando que tinha que ser diferente o tamanho do campo. O tamanho do gol. Aqueles discursos e tal. Então a gente surgiu ali muito incomodada pelo pouco destaque que dava o futebol feminino. E ali começou, né? A gente conheceu um pessoal de podcast, a gente começou a gravar podcast em 2015, toda semana falando da Copa. E levando atletas dentro do estúdio, né? Então a gente viu que era muito fácil chegar nas atletas, que elas tinham interesse em falar, porque elas queriam... Precisava ter voz, né? Elas queriam ser ouvidas, né? E ali começou a nossa trajetória. Vamos. E depois teve a Olimpíada, né? No ano seguinte. Rio 2016, que também foi muito bom para as mulheres. A seleção chegou numa semifinal. Foi com jogos no Maracanã, na Arena, né, de Itaquera. Então a gente foi fazendo e a gente foi entendendo. Com o público lotando os estádios. Exato, com isso mesmo. E a nossa rede crescendo, né? Rede social, o Museu do Futebol começou a ter exposição também de futebol feminino naquele ano. E a gente foi entendendo de que mais do que falar de resultado, de campeonato, a gente tinha que falar do comportamento mesmo, né? De uma luta contra machismo, contra homofobia, e lutar mesmo por mais visibilidade. Acho que foi aí que a gente não chegou com um caminho pronto, Sim. né? Vamos fazer isso, a gente quer ser isso. Chegaram abrindo o caminho. A gente foi aprendendo também. E a gente queria, na verdade, se sentir representada em diversos... A gente se conheceu num grupo de Facebook que falava de futebol masculino e a gente tinha, 5, 6 meninas e aí falou, gente, não é possível que... E eles não conseguem entender algumas coisas que pra gente era claramente um machismo, assim, sabe? Não, pera. Fora os comportamentos agressivos, abusivos ali, de claro, eu sou um homem, eu vou muito mais ao estádio que você, eu conheço mais de futebol. E aí a gente começou a falar sobre isso. E a gente também viu que ninguém falava sobre mulheres no esporte, né? Ainda... Fala-se muito mais, mas você entrava numa home de um Globo Esporte ou do UOL, ou qualquer uma coisa, assim... Zero, né? 100% de notícias masculinas. Parece que o esporte feminino, as mulheres não existiam. E a gente já tinha uma cabeça, né, até como mulher, de identificar os comportamentos que não são legais. Né? Em 2016, eu lembro que a gente fez uma campanha para não ter galeria de musa nos Jogos Olímpicos. Por quê? Como assim? Qual é o problema de você achar uma mulher linda? Belas tá da torcida, tinha umas coisas imbecil lá, musas da torcida. Musas da Rio 2016. Sim. Enfim, então a gente Objetificação de atleta, né?
criando uma forma da gente fazer um conteúdo que era relevante, mas também de combater, enfim, esse tipo de notícia que as pessoas achavam que era uma notícia e que não tinha nada demais, que não tinha um machismo ali explícito, né? Não era nem implícito. A produção de conteúdo mudou muito de quando vocês começaram para Mudou. hoje? Mudou porque a gente fazia também muita coisa diária. A gente era tipo esse doidinho aí, que bate nota todo dia. Nem sei se ele bate nota todo dia hoje em dia, mas eu e a Renata, a Eu gente... não consigo, mas tem minha equipe. Então, mas eu acho que vocês têm esse lance, né, da notícia, do site. A gente, por um tempo, teve. A gente ficou no UOL por 3 anos, com uma coluna fixa lá, né? Diária. Diária, E foi muito importante, porque a gente passou a falar para não convertidos e ouvir de tudo, né? O que vocês estão falando? O que essas meninas querem falar? Onde que elas estão vendo machismo? Assédio? Não posso, então, cantar uma mulher assim e tal? Então, a gente foi fazendo muita pauta de comportamento, de cobertura. A própria cobertura que a gente faz em 2015 na Copa é pro UOL. A gente vai como credenciadas... 19. É pro UOL. E aí chega uma pandemia. E aí, na pandemia, corta-se o custo, né? Então, o UOL agradeceu muito o nosso trabalho, mas eles não conseguiam bancar alguns blogueiros e tal, e a gente acabou saindo do UOL. Mas foram 4 anos ótimos ali, né? E pra gente foi um pouco da nossa emancipação, porque era um dinheiro que pingava todo mês, e que eu e Renata doida falamos, vamos largar tudo e viver só disso? Vamos largar tudo. Então, a gente... era full time para os vibradoras. Só que hoje a gente entendeu, a gente dá uma mudada, porque a gente entendeu que os portais já estão fazendo. Exato. A hard news que a gente fazia e que não existia. Então, assim, eu não consigo competir com eles. É inviável. Porque a minha redação é desse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pauta de comportamento, eu vou em cobertura, eu vou fazer projeto com marca, gostaria muito de fazer podcast, a gente fez alguns com... O que você está fazendo aqui assim? já. Você está me oferecendo? Beleza, claro. A gente fez um bem legal com... Pode falar marca aqui, né? Pode. Com o Sensodini. Não, como aqui não vai falar marca. Se não falar... Com o Sensodini. Inclusive, da Copa. falou-se disso quando veio quando a Sensodini veio aqui, a Helion. Sim. Falou que ia fazer com vocês o podcast. fizemos. Inclusive, falamos sim, aqui nesta mesa. Então vocês fecharam aqui? Não, esse fechamos aqui, eu negócio? não fechei pra vocês o negócio, mas ele falou que ia ter. Não, e foi muito ótimo, porque a gente fez nas vésperas da Copa de 23 e a gente Isso. conseguiu levar meninas que iam jogar a Copa. Tipo, Andressa Alves foi, Antônia. E foi Lauren. Pô, a gente entrevistou jornalista, historiadora. Então a gente ampliou esse leque e a gente entendeu que a nossa notícia tem que ser diferente hoje. Não vou mais conseguir fazer hard news, não tenho o braço. E as coisas já Mas nem estão precisa. acontecendo. Nem precisa. Graças a Deus, não precisa. Então a gente tem trabalhado mais nesses projetos mais estratégicos, né? Com marca, com cobertura. E a gente está querendo se aventurar em outras áreas também para ter um direcionamento melhor até para as marcas na hora de falar com futebol feminino, né? Vitor Assis, CEO do Podpah, esteve aqui para falar sobre o futuro dos podcasts e também comentou sobre como é possível monetizar, que é a palavra-chave de sempre, como monetizar o formato de videocast, de podcast atualmente. No caso do Podpah, o que a gente fez? A gente começou a diversificar a receita. Então, isso eu aprendi com o Paulo Nobre, tá? Não vamos deixar todos os ovos na mesma cesta, vamos diversificar. E é importante numa empresa, numa saúde da empresa. Claro. Então, o que a gente fez, cara? A gente passou a desenvolver licenciamento, desenvolver collabs com a marca Podpah e desenvolver novos IPs. Então, você tem hoje o Rango Brabo, que é o programa do Defante no Podpah. Você tem o Quebrada FC, que é uma resenha de esporte com Marcelinho Carioca, Souza e Jailson. Você tem a Batalha da Aldeia, que é uma batalha de rima, que esse IP não é nosso, né? A Batalha da Aldeia já existia, a gente trouxe para dentro do Podpah. Você tem o Podpah Visita, que é o Mal Mal visitando artistas locais, eventos e tal. Enfim, alguns outros IPs aí. Então a gente começou a diversificar formatos. Dentro do mesmo canal, o Podpah deixou de ser o canal Podpah Podcast e virou o canal Podpah. Quase uma TV Podpah, né? Quase uma TV. É uma TV na internet. O conceito é uma TV na internet. Então você tem uma grade semanal lá de tudo que vai acontecer, quais dias, quais horários. Através disso, eu tenho marcas que querem investir no formato podcast, mas eu consigo pegar uma marca que ela quer investir no formato de comunicação esportiva. Então ela vai para o Quebrada FC. Eu tenho uma outra marca que está interessada no humor com culinária. Tem o Rango Bravo. Então eu tenho diferentes ofertas para diferentes marcas. Eu começo a abrir novas linhas de receita. Então eu tenho lá a linha de receita do podcast, que é uma linha obviamente relevante. Mas eu tenho outras linhas de receita de outros programas, de outros formatos que eu tenho dentro de casa. Assim como eu tenho licenciamento, assim como eu tenho a loja do Podpah, que são camisetas lifestyle, assim, não é o logo do Podpah, né? São camisetas lifestyle, que conversam muito com o público. Então, a gente foi por um caminho de diversificar a receita para pensar em ter uma empresa cada vez mais saudável.
O meu desafio é que o Podpah podcast represente cada vez menos no faturamento do Podpah e que o faturamento do Podpah cresça cada vez mais. Então, é uma estratégia de Cresce todo mundo, mas diminuir a importância, a dependência. Né? Não é a importância, mas a dependência. Então, isso é parte da estratégia como negócio. Agora, quando a gente fala de podcasts novos, eu, particularmente, é uma visão pessoal, tá? Eu acredito muito que tem espaço para podcasts que são nichados. Então, assim, um podcast sobre investimentos, um podcast sobre marketing esportivo. Acho que esses podcasts nichados, que não vão representar milhões e milhões e milhões de views e inscritos, mas sim uma efetividade de alcance e impacto para marcas que estão interessadas nesse público. Então, o podcast aqui, os maquinistas também, para mim, tem muita relevância dentro do universo de marketing esportivo. E por isso que vocês têm patrocinadores aqui e marcas que trabalham com vocês porque querem atingir esse público. Então, eu acho que hoje a receita para podcast, eu acho dificilmente, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil que um podcast seja massificado de novo, né? Eu acho que o formato vai ser muito mais nichado para públicos específicos, que eu acho que tem uma grande relevância isso também. Qual o presente e o futuro? Eu acho que, primeiro que assim, uma coisa que eu sempre falo, cara, nunca estudei, nunca estive preparado para tocar uma empresa como Podpah. Eu não tenho esse know-how. Eu tô fazendo e tô aprendendo também. Assim como o Igor e o Mítico não têm know-how, estão fazendo e estão aprendendo a cada dia, nós todos não fomos preparados e treinados para fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, é uma descoberta diária, é um aprendizado diário, mas ao mesmo tempo é uma preocupação diária. Porque quando você pensa em contratar mais uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, você está vendo essa folha salarial subir, você sabe que você tem um comprometimento financeiro muito maior, um passivo muito maior, um OPEX muito maior, e você precisa captar mais dinheiro, gerar mais renda, enfim, fazer a roda girar. E aí você começa, naturalmente, eu, pessoa física, começo a me preocupar muito, começo a levar essas preocupações para dentro de casa. E é normal, assim, acho que todo mundo deve passar por isso, que está na frente de um desafio desse. Mas aí, respondendo a sua pergunta também, acho que no primeiro, segundo ano do Podpah, a gente estava muito preocupado no sentido de até quando vai durar essa onda. Então, nos primeiros anos de Podpah, cara, a gente fez para garantir que a gente conseguisse ser relevante, para garantir que a gente tivesse pelo menos algum conforto financeiro mínimo, porque eu não sou filho de pessoas ricas, o Igor muito menos, o Mítico também não. Então, assim, vamos trabalhar para todo mundo que está aqui envolvido conseguir pelo menos respirar um pouquinho, sabe? Mas, e, assim, pensa que são eles, mas são os familiares deles, são, né, todas as pessoas que estão envolvidas no ciclo que eles estão presentes. Então, a nossa preocupação era muito de até quando vai durar esse formato, E aí, a gente foi se confortando com o passar dos anos, porque o Spotify foi o primeiro que nos falou, cara, o podcast está nascendo no Brasil. E nós estamos sempre mais ou menos de 5 a 10 anos atrás da tendência do que está rolando nos Estados Unidos. Lá o podcast é muito forte, então a gente tem um caminho muito grande pela frente. A gente foi entendendo, falou, pô, beleza, tá, temos um caminho legal. Depois com o papo com o YouTube também, o YouTube falou, a gente perguntou para eles, cara, qual que é a tendência, qual que é a próxima tendência? Eles falaram, a tendência são vocês. O que vocês vão criar? Para onde que vai? Porque vocês estão liderando a indústria, né? Quebrando, né, o mato e explorando. Então, vamos junto, a gente está aqui para auxiliar vocês, mas não tem uma tendência, a gente não tem uma indústria para isso, está sendo criada agora. Então, com o passar dos anos, a gente foi vendo que o podcast, o formato podcast, foi se fortalecendo cada vez mais e ganhando cada vez mais relevância. Indo cada vez pessoas mais importantes participar de podcast, cada vez mais o podcast se tornando parte de uma estratégia de todos os artistas. Faço um exemplo aqui, o Luan Santana lançou o CD, o novo álbum dele recente, uma das estratégias dele era ir no Podpah para lançar o álbum. E foi isso exatamente que ele fez, o Podpah fazia parte da estratégia de lançamento dele. Até presidente da República usou o Podpah como estratégia de campanha. Exatamente. O Negão Original, que é um cara do funk, também foi no Podpah. Ele acabou o Podpah, ele lançou o novo álbum dele. Foi top 1 global. Então, assim, antigamente a gente via que essa galera ia no Faustão. No Faustão, era. Hoje eu tenho os canais digitais, não só o Podpah, tá? Mas os canais digitais fazem parte da estratégia de artistas também. Então, a gente foi vendo essa relevância crescer cada vez mais. E agora na XSW, eu não vou lembrar o nome do cara que falou, um americano, que falou que esse ano é o ano dos podcasts no mundo. Então, o formato ainda está crescendo muito. O Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo inteiro. É uma pesquisa da PwC, se não me engano. Depois eu compartilho o material com vocês. Mas o Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo. É um dos países que mais gasta tempo com internet no mundo. E aí você pensa, pô, no país que mais ouve podcast no mundo, o maior podcast do Brasil é o Podpah, no sentido de audiência, né? Então, a gente olha para isso e, cara, tem valor aqui que a gente está construindo, sabe? Então, é uma indústria que se formou há pouco tempo, mas eu acho que ela tem uma longa vida ainda. O formato tem uma longa vida ainda. Muitos especialistas de comunicação veem o podcast como uma nova plataforma, uma nova forma de se comunicar mesmo, né? Então, tem gente que se informa de notícias através de podcast, não vê mais site, não vê mais jornal na TV. Então, é um novo formato que chegou
Acho que a pandemia acelerou o consumo desse formato. Muitas pessoas ficaram em casa e esse formato começou a se popularizar ainda mais. Mas eu acho que tem um mercado muito grande pela frente ainda, cara. Não tenho dúvida disso. O YouTube é a principal plataforma para a disseminação de conteúdo audiovisual em esporte no mundo. E Vitor Machado, que é responsável pelo esporte do YouTube no Brasil, esteve aqui conosco. Uma aula, aliás, se puder, procure e veja todo o nosso episódio na íntegra. Mas a gente separou 3 trechos aqui do Vitor. Um deles em que ele fala sobre por que o YouTube passou a investir em direitos de transmissão, em que ele explica como fazer um canal no YouTube ter tração, ter crescimento e desenvolvimento futuro. E, por fim, ele fala também como o YouTube escolhe as suas parcerias, entre elas a mais bem-sucedida de todas com Cazé TV. Confira. Aí você falou para mim assim, não, a gente está querendo algo que tenha um pouquinho mais de longevidade para olhar, né? Torneio mais longo e tudo mais. Conta pra gente, resumidamente, como é que surgiu a ideia, primeiro do Paulistão e depois de investir também nos direitos de transmissão agora dos times da LFU no Brasileirão, enfim, como é que é? Por que o YouTube veio para essa área de direitos esportivos, que é algo que é genuinamente brasileiro e seu aqui? Perfeito. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, finalmente aconteceu. Eu acho que assim, a nossa trajetória com o esporte ao vivo, né, ela vem até antes do Paulistão, né? Acho que a gente vê o conteúdo de esporte chegando na plataforma, né, com muito mais força ao vivo em 2019, não ao vivo com imagens, mas o ao vivo à la rádio, né, que ali começou a dar uma indicação para a gente. O ao vivo e sem imagens. O ao vivo e sem imagens, exato. Né, a narração, que ali mostrou para a gente que tinha uma oportunidade. Né, o brasileiro estava se acostumando a ir para o YouTube e a se conectar com conteúdo ao vivo de esporte, mesmo sem imagem. Né, e aí, por diferentes dinâmicas da indústria, né, então, né, o Brasil é um país majoritariamente, né, de TV aberta, de conteúdo aberto, a gente com a evolução do conteúdo e das plataformas, naquele momento com muito conteúdo, né, atrás de barreiras de pagamento, então o brasileiro ia para o YouTube escutar, né, narrações e também buscando, né, diferentes formas. Então, né, você vai para canais, né, que estão narrando, torcendo para o seu time, você vai para canais, né, do seu próprio time, de jornalistas que estão torcendo, de torcedores, você vai para quem você se conecta, né, de um jeito de transmissão diferente. E a gente via volume. Então ali tinha uma indicação de que, putz, né, imagina como é que seria isso com imagens, né? Imagina como é que seria o ao vivo com imagens. E isso é até engraçado, né? Quando a gente começou a fazer a Copa do Nordeste em 2020, a gente, né, botava no título, isso ficou, que é o ao vivo com imagens. Porque né, a própria turma no chat ficava perguntando, mas esse jogo é com imagem, é sem imagem? Então a gente precisava educar a partir do título que esse jogo é ao vivo e com imagens, porque vocês estavam acostumados a assistir ao vivo sem imagens no YouTube. Então, eu acho que assim, é um movimento natural, né, do YouTube. Assim, o mercado, né, foi criado com conteúdo de esporte premium sendo grande, né, âncora de grandes projetos de publicidade, né, os grandes pacotes de publicidade. E então, né, quando a gente olha para o negócio do YouTube, né, e para onde a gente precisa ir, fazer total sentido, né, trazer conteúdo premium para entregar, né, esse conteúdo para a audiência e ter esse tipo de conteúdo para o mercado publicitário que já estava com força dentro do YouTube. Você é o Red e o Eric falou que você é o Body. Conta um pouco pra gente, quando as pessoas ouvem YouTube, você lá como Red, conta um pouco pra gente da estrutura e do foco da sua área, quando a gente olha para uma unidade de negócio dentro do YouTube. Perfeito. Bom, hoje no time de parcerias de conteúdo no YouTube, a gente está lá distribuído em diferentes verticais, né? Então tem jornalismo, esportes, entretenimento, gaming, criadores, né, educação, conteúdo para a família e por aí vai. Então, dentro de esporte, né, a gente olha para, né, os, né, grandes canais de conteúdo esportivo, e obviamente, né, não é o ao vivo, não era o carro-chefe, então desde canais, né, a gente olha para o ecossistema de esporte como um todo.
Então, você tem as entidades esportivas, né, canais de clubes, ligas, federações. Você tem os grupos de mídia, né, com seus canais, né, dedicados a conteúdo esportivo. E os criadores nativos da plataforma, né, desde né, lá de trás do Desimpedidos, né, sendo o grande precursor desse caminho. Então, a gente, né, olhando para isso tudo, o principal objetivo, né, do nosso time é como é que eu ajudo esses canais a se desenvolverem, a desenvolverem seus negócios dentro da plataforma. Né? Então, no fim do dia, o objetivo é trazer, né, fazer com que eles sejam, né, bem-sucedidos. Com isso, eles vão produzir mais conteúdo. Com mais conteúdo, você tem mais, né, oportunidade, oferta de conteúdo para a audiência. A audiência vindo, você gera inventário. E inventário, você gera oportunidades, né, de geração de receita para a companhia. Então, no fim, é como é que a gente usa, né, a relação, né, cria a relação com esse ecossistema, né, e, como você falou, assim, a gente não tem uma equipe né, de conteúdo grande, né, até então era eu com o Brandini, né, que tocava várias verticais e dedicado a esportes, era apenas eu. A gente né, chegou uma pessoa nova no time recentemente, a Nath. Então, assim, agora nosso trabalho hoje é muito de trabalhar boas práticas com esses, né, canais, que são os canais que, no fim, o mercado olha e entende e aprende, para que outros repliquem e a gente ganhe escala nessa relação. Além disso, a gente organiza eventos e tal, porque é um momento onde a gente se conecta com o mercado em uma maior escala também, mas é um desafio de como é que a gente usou lá a Copa do Nordeste em 2020 para mostrar que tinha um caminho de desenvolvimento de negócio ao vivo, na sequência veio o Paulistão, e hoje, quando a gente olha para trás, a gente vai falar disso mais na frente, mas são todos os 27 estaduais, por exemplo, transmitindo o jogo ao vivo na plataforma. Então, é um trabalho de como é que você cria um modelo e depois o mercado escala isso. Nesse sentido, você citou agora alguns, fica às vezes a impressão de que o YouTube e a Cazé TV são uma coisa só, né? Todo mundo fala, não, porque o direito passa para lá, então o Paulista foi para lá, começou no canal do Paulistão anteriormente, né? Depois foi para Cazé nesse novo ciclo. Não, começou esse ano. Não, nesse novo ciclo. Começou no novo ciclo. Não foi para a Cazé TV no último ano. Isso. No ano passado já foi. E depois com a Copa do Mundo, Copa do Mundo não, desculpa, com o Brasileirão agora também. Como se dá essa escolha de um parceiro para vocês na hora que vocês pensam na aquisição do direito? Nesse caso, assim, no primeiro, né, o Paulistão, voltando, né, na linha do tempo, né, a gente começou uma parceria com a Copa do Nordeste, onde a gente fez a parceria direto com a Liga, e a transmissão era no canal da Liga. Na sequência, a gente fez, né, com o Paulistão no canal do Paulistão. E na busca por, que a gente falou aqui, né, mais audiência, frequência, modelo de negócio, né, apetite comercial, conexão com o mercado. A gente, né, o surgimento da Cazé TV ele foi um surgimento totalmente independente, né? Então a Cazé TV surgiu com a Copa do Mundo em 2022, projeto deles. Na sequência, eles, né, tiveram ao longo do ano de 2023 uma série de conteúdos, tiveram o Campeonato Carioca, outros conteúdos. Então, assim, a nossa parceria ali com o Paulistão só veio em 2024. Então, foi no momento que foi uma oportunidade de negócio, onde a gente, né, passa o tempo todo sentando com parceiros, tentando desenvolver negócios. Alguns viram, outros não. Naquele momento, né, o modelo com a Cazé TV fez sentido como um todo, né, no custo do direito, produção, distribuição, né, ida para o mercado publicitário. Então, a gente hoje tem uma parceria com eles para especificamente esses dois, né, produtos, né, que é Paulistão e Brasileirão, de uma forma mais direta, conectada, né, e muitos outros, né, como, né, as pessoas falam Olimpíadas, a Cazé TV que foi, né, foi ao mercado, buscou direto com a IOC, e a gente, como plataforma, suporta do mesmo jeito que a gente dá suporte para todos os outros, né? Então, acho que, de novo, a NBA é um caso aqui no Brasil, onde a gente sentou direto com a Liga, vem desenvolvendo algo com eles, né, vai a mercado junto para vender o canal da NBA no Brasil. Esse foi um trabalho que começou lá em 2019, né, convencer a NBA de que deveria ter um canal em português no Brasil. Isso foi criado, então, assim, é um trabalho, como você falou, de formiguinha, que chegou hoje, a gente vê jogos ao vivo, mas que vão sendo criados, né, esse trabalho nosso do dia a dia com os parceiros de buscar soluções de negócios para que a gente
né, ajude eles a se desenvolver e ajude, obviamente, o nosso negócio a se desenvolver também. Ó, eu quero criar o meu canal, ou aquele cara que criou e fala, eu tenho meu canal, mas ele não traciona, cara, não rola. E aí, qual que pega? O que você pode falar para essa galera? Putz, essa é a pergunta do milhão, né? Eu normalmente brinco. Desde 2019. Desde 2019. E a primeira resposta que eu sempre dou é: se fosse uma forma de bolo simples, eu saía do Google, criava meu canal, né? E ficava tranquilo, exato. Então, acho que assim, obviamente tem inúmeros fatores que vão ajudar a compor, mas. Claro. O que a gente fala muito acho que frequência, consistência, né? Ter uma visão clara do tipo de conteúdo que você vai produzir. A gente conversou já bastante disso com o Eric, assim, eu acho que não é melhor ser capaz de publicar um vídeo por semana, mas você criar a cadência e se planejar para isso, do que criar 30 vídeos num mês e depois passar 8 meses sem criar conteúdo, porque aí, de novo, né, o algoritmo precisa entender de onde está, né, como é que aquele canal está produzindo, como é que a audiência se comporta. São inúmeros fatores que vão ajudando, mas se eu tivesse uma dica inicial né, entender qual é a vocação, qual é né, do seu canal, né, de novo, como a gente falou, canais de esporte. Tem canal de esporte que vive de ao vivo, tem canal de esporte que vive de vlog, tem canal de esporte que vive de desafio, de debate, paródia, de podcast, seja lá do que for. Então, qual é a sua vocação e qual é a trilha que você vai querer seguir? E dentro dessa, se planejar para ter conteúdo de forma frequente. E aí, obviamente, com o tempo, você vai, né, assim, os dados que você tem no Analytics do canal vão te entregar uma série de informação que você vai precisar aprender a interpretar, entender, né, como é que a sua audiência está reagindo, por que a audiência está ficando, ou por que ela sai num determinado momento do seu vídeo. E aí, com isso, você vai começar a moldar o seu conteúdo através de dados e evoluir ele para que você possa evoluir a audiência. Mas, né, no fim, acho que de novo, é um trabalho que não é simples, né? Tem, né, milhões fazendo por aí. Tem um trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha, exato. Então, assim, para um que, né, quando a gente olha para o topo da pirâmide, isso, exatamente. Né, tem um podcast que vai lá, bombou e existiu e está lindo, maravilhoso. Quantos outros existem e não chegaram lá até agora, né? Então, inúmeros fatores, né, existiram para que aquele podcast furasse a arrebentação e os outros ficassem para trás no caminho. Então, acho que não tem muito trabalho. O que eu posso dizer é que... muito trabalho de formiguinha. Muito trabalho de formiguinha. Assim, as pessoas tendem a achar, né, tem uma visão muito errada dos criadores, né, que acham que a vida é fácil, né? E tal. E vocês que estão vivendo isso aqui, veem muito bem, assim, é um trabalho de produção de conteúdo, de planejamento, não é simplesmente, né, abrir o microfone e sair fazendo. Então, de novo, constância, eu acho que é hoje um grande nome do jogo, né? Então, você precisa entregar a frequência para você sair relevante dentro desse mar de conteúdo. Constância que não é mais a frase que tinha lá atrás, que era falar assim, não, você tem que ter uma grade fixa de dia, de horário, coisa assim. Não é isso, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente olha para esporte ao vivo, você não vai ter a grade necessariamente fixa, ou quando você está falando, né, se o seu programa ele é de, eu vou sempre entrar no pós-rodada, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que a criação do hábito ela é importante. Tá? Então, é isso. Então, se você forçar a pessoa a estar indo naquele dia, naquele horário. Se você acostumar, né, a sua audiência de que você vai ter, né, então, hoje você abre, né, o YouTube de manhã, você tem a live do André Henning, a live do Thiago Leifert, né, falando nos seus, né, diferentes momentos, falando sobre a rodada. Então, assim, você está acostumando a sua audiência que, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu vou estar lá. Aí você tem quem usa, né, o jogo aberto, que faz todo dia de semana, né, meio-dia. Então, você sabe que na hora do seu almoço, você vai ligar o YouTube e você vai estar lá. Então, acho que acostumar, educar a audiência é importante. Mas, obviamente, que o conteúdo, ele manda mais. Não adianta você querer fazer, né, a live se você não tiver o conteúdo relevante para aquilo. Né? Então, acho que... E acho que no caso de vocês, muitos podcasts que fazem ao vivo dependem muito da agenda do convidado também. Exato. Então você vê que tem podcast que abre ao vivo segunda-feira às 7 horas da noite, na outra abre quinta-feira às 6 horas da tarde, e por aí vai. Porque o convidado ali naquele momento é relevante o suficiente. Ele é o relevante suficiente. Ele que vira... Então acho que de novo vai partir do... Mas eu acho que
é importante, né? E a gente vê um caminho de canais buscando como é que eles aumentam sua oferta de conteúdo para não ficar dependente só de um formato ou de uma propriedade intelectual, e vão criando a sua grade dentro desse movimento. Quem está sendo, na verdade, um parceiro de divisão de direitos com a Cazé TV e o YouTube na transmissão do Brasileirão é a TV Record. E o Alarico Naves, superintendente comercial, e Kleber Machado, grande narrador, grande Kleber Machado, estiveram conosco e falaram, primeiro, sobre a estratégia multiplataforma da Record para entregar a melhor cobertura, ou a cobertura mais completa, se a gente pode dizer, dessa transmissão do Brasileirão. Além disso, o Alarico explica como a conta consegue fechar na aquisição e comercialização dos direitos de TV. A gente passou, né, desses 3 anos para cá, existe muito preconceito, assim, principalmente com a Record, e a gente teve que romper muito. E a gente só rompe, porque às vezes a gente mesmo criou esse preconceito, só rompe com trabalho, com entrega, fazendo diferente. E é isso que a gente vem fazendo há 3 anos aqui, somente. Eu falo 3 anos que é pós-pandemia, eu falo que existe o antes ou depois, né? Tudo mudou, a forma de assistir, a forma de cobrar, né? As redes sociais. Então hoje, esses ativos, todos nossos, incluindo o futebol, a gente passa de forma simultânea, né? Que a gente chama simulcast, no nosso Play Plus, né? Que é o nosso streaming. No R7 a gente está inclusive com Desimpedidos, né, do YouTube, fazendo os comentários, deixando uma coisa mais leve, e com esse timaço que fica ali ao vivo, ali, dando toda essa qualidade ali na transmissão. Como é que foi o racional de olhar e falar assim, onde a gente vai? Porque a gente tinha as concorrências, tinha a Copa do Brasil, uma concorrência que acabou fechando sempre, como sempre fecha, aí depois abriu-se ali as ligas, né, Libra de um lado, Liga Forte União do outro, enfim. Como foi o olhar para o mercado e falar, vamos por aqui? Como é que foi esse convencimento ali interno? Mesmo, assim, vamos lá. O que você puder existia, exatamente. A história de nós já estávamos já com esse sucesso e esse reconhecimento aí do Paulistão, do regional. E a gente precisava avançar, mas a conta tem que fechar, é o que eu falo com o Kleber o tempo inteiro e com outras pessoas que torcem, né? E falam, cara, tem que participar disso, tem que participar daquilo, né? A gente tem que avançar no território. Mas a gente via tão longe os valores que se falavam que a gente falava, cara, vamos esperar ter uma oportunidade. O que é mais assustador, Alarico? O valor do direito? Era muito assustador. Você conseguir adquirir os direitos para fazer a transmissão. Esse é o assustador. Mas primeiro, a gente queria dar aquele choque no mercado e você passa por isso, né? Aquilo a gente brinca muito, fala, mas é muito verdadeiro mesmo. Claro, é o nome de... A gente estava numa final, já partindo já para 2 anos. E eu estava voltando de Brasília e eu vi, o Kleber saiu da Globo. Aí eu falei, cara, antes de eu pegar o voo, descobre o telefone dele, que eu queria falar com ele já rapidamente, senão alguém vai lá e pega, que é rápido, bicho, é rápido, sabe? Eles têm uma visão de negócio. Que isso. E aí, a gente conversou num sábado, voltei na sexta-feira, sábado ele já falou, vamos conversar. E eu falo que ele é tão bom de negócio, que eu não sei se ele já me conhecia, mas ele fez uma pergunta para mim que já me ganhou. Antes de conversar, ele falou, já sei o seu interesse, mas eu queria saber o que vai fazer com o meu antecessor, que no caso era o Lucas Pereira. Aí eu falei assim, cara, o que você quiser, mas a partir de agora você está contratado, então você está com a faca e o queijo na mão, você pode pedir o que você quiser. Isso que ele está falando é 2023, só para fazer a final. Que era o Palmeiras e Água Santa. Mas era mais aquele choque, aquela coisa da mudança. Às vezes, você não adianta fazer isso. Para mim foi interessante. Ele estava saindo, e eu gosto disso, quando é interessante para um, quando é para outro. Porque a Record, até por não ter aquele potencial todo de investimento, a tradição que a própria Globo tinha, a gente tem que se entregar com a alma, né? E ele, em algum momento, quando ele falou isso, eu falei, cara, é o caráter que a gente quer, ele quer abraçar. Ele fez 500 perguntas e uma delas, ele falou assim, por que eu? Eu falei, porque eu não posso errar. Você não tem rejeição, você é um cara que já tem uma história. Essa já é agora, quando a gente foi agora. Então, as perguntas interessantes, ele vai na veia assim, por sorte eu já tinha a resposta na hora. E é verdade, né? Eu falei assim, cara, se eu errar agora, no momento que tá, nós vamos pagar um preço muito alto. Então, quando a gente investe no território, você tem que investir no programa, na qualidade, nas pessoas, né, na diversidade do cash. Então, se você olhar hoje como ele está montado, ele está perfeito para mim, sabe? A gente conversou com outras pessoas, muitas pessoas também querem vir, mas a gente fechou agora um time coeso com vontade. Quando eu falo vontade, eu ligava para ele, você vê a minha experiência assim, de perguntar assim, cara, esse jogo aí,
vale você ir pro estádio? E ele foi me dando os toques. Ele falou assim, cara, esse não, porque é ruim. Era Barueri, era isso? Que a primeira... Depende do estádio, não tem estrutura, né? É que a primeira partida foi Água Santa e Palmeiras lá em Barueri. É verdade. Sim, pelo tempo que ficou a TV Record sem fazer jogo em estádio. Pelo estádio, que é um estádio... Agora vai já com melhorar, reforma tá indo, há 2 anos... não, assim, e seria, na minha cabeça... Eu acho que tinha que ir para o estádio, mas era uma coisa muito mais difícil de você rapidamente... Você, né, não, para mim, eu acho que operacionalmente... A operação como um todo. Porque, assim, aí eu falei, valia a pena. Hoje eu falo. No Allianz vai. Tranquilo. Lá você vai ter tudo muito simples de fazer, um estádio novo, feito e tal. Não é o estádio. Pior das hipóteses, dar algum problema, vai correndo, volta para Record. Não é a arena. Não é a arena de Barueri. Sim. É a pouca experiência daquele instante da TV para ir para um estádio mais distante, menos conhecido e tal. E isso, né, o pessoal não tem muita ideia, mas faz muita diferença. Eu lembro de colocar a Rádio Bradesco, antiga, extinta já a Rádio Bradesco no ar, e tinha o Grupo Bandeirantes por trás. Teoricamente sabia fazer rádio, mas assim, era outro game. Para não ficar, porque assim, quando a gente fala essas coisas, tem alguém agora falando que a gente está falando do estádio. Arena Barueri, quando, na verdade, assim, eu fazia Campeonato Paulista, por exemplo, e a gente fazia todos os jogos no estádio. E eu não estou falando como força de expressão. A gente fazia todos os jogos no estádio. Então, assim, a gente foi em Mojimirim, em Brinco de Ouro, que é um estádio Brinco e Moisés do Caralho toda hora. A gente ia Mojimirim, Araras, Limeira, Rio Branco, Americana. A gente foi para Matão, Prudente. A gente fez jogo em Prudente, a gente fez jogo em Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Jaú, em todas as cidades que tinham time a gente ia fazer jogo. Chegou um momento em que os equipamentos aumentaram, a parte tecnológica mudou, a pretensão do cara do departamento de arte para fazer um cenário, para fazer isso aqui, para fazer o fundo mudou. E aí os estádios são estádios de 70 anos. Pô. E aí os caras começaram a dizer, mas espera aí, a mesa aumentou, não dá mais, não cabe mais a mesa e a equipe. E além de questão financeira, lógico. Claro, você reduz custos. É muito mais caro você mandar 3, 4, 10 caras para fazer um jogo fora da cidade do que você mandar para o estúdio. Mas assim, não é questão, não quer fazer. É uma série de questões. E não tem nada do estádio A, do estádio B, da cidade tal. Não tem nada a ver com isso. É uma questão interna mesmo. Eu trabalhei um ano inteiro fazendo Band News FM, era isso. A gente fazia o jogo do estúdio, porque a gente chegou à conclusão que, assim, do estádio, a estrutura que nos davam para transmitir o jogo era pior. Era pior, era melhor fazer pior. E ficou mais difícil para os profissionais, né? Por exemplo, tem um monte de estádio hoje que o repórter de rádio não pode ir para o campo. Se ele não pode ir para o campo, sabe, ele vai ter que fazer o jogo de um lugar para depois ele sair correndo, ir lá para baixo, para ir para a sala de imprensa, para ir para a zona mista. Você sai antes de terminar o jogo. As coisas ficaram mais complicadas de uma maneira ampla. Né? Mas respondendo a sua pergunta, até porque a gente tem história tão gostosa que às vezes o bastidor é mais gostoso do que a própria notícia mesmo. E me marca muito esse tipo de... Eu lembro da minha insegurança e, ao mesmo tempo, uma coisa que vale pontuar, como a Record amadureceu, né, no ponto de vista de vaidade, de todo mundo querer se ajudar e tal. E nesse momento eu liguei para o meu VP artístico, que não é natural o cara do comercial tá esse tipo de conversa. Falei também com o VP de jornalismo, foi um consenso o nome, então se dá aquela coragem, aquela bagagem, e deu certo. E aí eu contei pro meu CEO domingo, ele falou que queria me matar, falou, cara, como que você entra assim e tal? Eu falei, cara, fica nervoso agora e vamos ver como é que vai ser na final daqui uma semana. E ele vibrou com as entregas, ele ainda aquecendo a questão do merchandising, ele não tinha experiência. Isso é a parte cômica, se ele autorizar eu vou contar tudo aqui mesmo. Mas foi uma coisa de entendimento, de chegar, de entregar. E eu falei assim, daqui a um tempo, e ele vai me ensinar, falou, pô, aquela tal marca dá pra fazer também e tal, né? Então eu vou lançando. Mas a pergunta mesmo, a resposta mesmo é o seguinte, a Record vem num planejamento muito grande
e notou que precisava de ter alguma coisa que mudasse ainda mais o ponteiro. Acho que ninguém sabe disso, já é um furo. A gente estava avançando muito forte com a Fórmula 1 e acho que a gente teria muita chance, até porque na nossa proposta passava para cobrir e fazer todas as corridas, né? E a hora que surgiu essa história da LFU, eu custei para entender, porque ficava parecendo que era o que a Globo não quis, que a gente pegaria. E a hora que eu entendi do mando de campo, falei, cara, eu quero escutar essa brincadeira aí, né? Mas, de novo, sem experiência, mas comercialmente na convicção que aquilo daria certo. E aí a gente, na Liberdade, já perguntei para algumas 5, 6 marcas de um interesse, contando uma historinha, né? E a historinha nada mais é do que essa, né? A gente tem 38 jogos na aberta e a concorrente 38 jogos abertos em horários distintos. Então é muito forte o que a gente está falando. Os jogos se cruzariam e a gente foi para cima. É uma escuridão. Você não sabe se a proposta está boa, se não está. Aí parece notinha na imprensa, né? E a gente queria muito, mas muito que desse certo. Acabou dando certo. E no segundo momento já era falar assim, cara, não dá para fazer mais ou menos. O nível de anunciantes que estão vindo com a gente, a cobrança será muito grande. Nós temos que construir uma nova cultura, tanto no ponto de vista de investimento, quanto na qualidade da entrega, e romper isso. E aí foi onde nós fomos atrás do Kleber, também super cuidadoso, a gente também com o SBT, fomos assim, no último nível de cuidado, e conversando com ele também, porque é bom ter liga, né? Saber quem trabalha com quem. Ele foi norteando, e aí a gente está aí já com o campeonato bem vendido, bem estabelecido e já com resultado, né, que também faz parte desse território todo, o Paulistão também. A produção de conteúdo é que tem norteado também parte do investimento da Melita no esporte. Gilberto Rato, da 4B, a agência que é responsável por pensar e fazer as conexões da Melita dentro do esporte, esteve conosco, falou um pouquinho sobre como a empresa enxerga a oportunidade de se investir em esporte. Veja. As empresas sabem o que elas querem com o esporte? Algumas não, mas algumas sim. Então, a gente usa isso. Tem muita gente que fala, eu quero, mas... Eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero, mas eu adoraria estar junto. Daí você tem que ajudar a entender, mas por quê? Você quer rejuvenescer a marca? Você quer fidelidade? Você quer interação? Você quer mudar a tua imagem? Ficar mais descolado? Você tem que entender. Então, cada um tem um. A gente tem um grande case agora, nesse caso até com a Rose da Melita, por sinal você precisa conhecer, ela é fantástica. Ela é o chefe dela, então o Jonatas é um fenômeno. Só o senhor marcar. Vamos marcar. Vamos tomar um café, Melita. Melita. Café, tem que botar café aqui, ó. Aqui ó, faltou a caneca Melita aqui. Melita, por favor. Também é assim, né? Vamos chamar aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar um café Melita com eles e a gente vai criar uma estratégia juntos. Porque tem a ver... Música para os ouvidos. Você vai ver que eles estão falando com o esporte. Eles estão falando de uma forma muito bacana. Então, daí você entende, tem 5 objetivos. Um deles é rejuvenescer a marca, por exemplo. E é real. Mas tem outros objetivos e tal. Daí eu falei assim, eu acho que encaixa o esporte. Mas acho de verdade. E tal. Daí fui conversando com ela. E ela, um aviãozinho, vai montando aqui, eu vou montando lá. E ela vai me passando o DNA. Um dia ela me levou para a Melita para me dar uma palestra de Melita. Ela e o time dela. Quando começou a apresentar tudo para mim, eu falei, ninguém sabe, Melita é alemã. Uma marca alemã, séria pra caramba, multinacional. Existe alemão não sério? Então, não conhecia ainda, mas vai não. Que... Se bem que eu tenho uma... É 25%, é por isso. Não, 50%. Por isso que não é tão sério. Mas daí vira. Como é que... O Mauro também tem 50%. Então esquece, né? Médio. Mas quando você apresenta, por mais que eles gostem aqui, eles apresentam lá. Na Alemanha. Porque tem um alinhamento global deles. Então você tem que entender o DNA. E eles são super conservadores e sérios. Então é o seguinte, você está andando. Deu certo? Anda mais. Deu certo? Anda mais. Deu um negócio que saiu do plano, mesmo que deu certo, mas saiu do plano. Volta um pouquinho aqui. Peraí, por que saiu do plano? Não é fácil, não. É uma multinacional. É empresa gigante. Dá muito mais trabalho gerir no dia a dia? Dá, mas é normal. Mas adoro isso. Porque é uma empresa séria. Tem começo, meio e fim. Então fechamos 2, 3 anos. Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem chance de sair. Porque eles acreditam, eles têm um propósito para isso. Então, quando você, por exemplo, na Melita, a gente estava sentado vendo o jogo de vôlei, por acaso, porque eles já patrocinavam o Minas Tênis Clube. E eu, como diretor estatutário do Pinheiros, cruzamos e tal, e nessa bate-papo, vi, porque eu acho que vai. Começamos a discutir, evoluir. No final, a gente fez pesquisa técnica e objetiva para entender. Mas qual esporte que a gente vai? Não, nem eu sei, gente. Vamos ter que ver. Não posso chutar.
Teu dinheiro é muito ruim para chutar. Não dá para rasgar dinheiro. Então vamos fazer uma pesquisa? Vamos. Na pesquisa a gente viu, pô, deu lá, em primeiro lugar, futebol. Você sabe, velho. Futebol em qualquer filtro é o primeiro. Beleza, qual é o segundo? Vôlei. E o terceiro, para bebedores de café, fãs de esportes, e esportes. Falei, porra, todo mundo chutaria tênis, chutaria basquete, chutaria ginástica e tal. Não, deu esporte. Então a gente está indo em número. Então temos base para trabalhar isso. Vamos trazer, o que a gente vai fazer? Pô, vamos contratar para cada um das... Mas não temos muita verba. E não tem mesmo, porque o café é um mercado desse tamanho. A margem é pequena. A margem é pequena. Então você também não pode inventar. Tem que ser assim, então vai futebol, vai para camisa. Não, não vamos para camisa. A gente vai inventar sem estar na camisa. Porque para camisa é mole. Tem o dinheiro para põe na camisa, acabou. Não, a gente vai fazer diferente. Daí começamos a trabalhar junto com o time deles, que é, acho que um ponto forte do nosso time é a gente não é individualista. Trabalha e troca, tivemos a ideia maravilhosa. Não, a gente tem mais ou menos a ideia, divide e vai trabalhando junto. O fato de trabalhar junto ajuda demais. Até porque, desculpa cortar, Claro. Rato, mas a marca sabe a dor dela melhor do que a gente. Disparado. Só vai ficar sob medida depois que ele der o tapa dele. Não tem chance. Daí vai lá, você vai entendendo aqui, vai entendendo lá. A gente vai ter que chamar, vai no vôlei, pô, vai ter que ter um especialista, vai ter que influenciador, vai ter que ter um podcast, vai ter que ter um time, vai ter que ter atleta, porque tem que ativar isso aqui, vai ter que ter... Beleza. No final a gente conseguiu uma negociação e na verba mais apertada. Então a gente consegue fechar a Superliga, manter o Minas Tênis, fechar atletas de nível seleção, Thaís e companhia, podcast do Ale Oliveira, bacaníssimo, o cara sério e tal, e às vezes não precisa ser o cara que tá gigante, mas tem que ser o cara mais sério, porque é a tua marca que tá ali e tal. Influenciador, estamos com a Renata, filha do Carlão, meio de rede, que ela é ótima, fantástica, e especialista, só Zé Roberto Guimarães. Pô, você formou um time... E tem um social, que é o Viva Vôlei, que é da CBV. Então a gente está no social também, que a gente se preocupa, a gente não quer usar o vôlei, a gente quer entrar na comunidade do vôlei. Então eu tenho que ajudar no social, tenho que ajudar no desenvolvimento de atleta, tenho que estar na ponta do profissional. Então a gente está num 360 dentro do vôlei. Mesma coisa a gente fez para o eSports, pegando o melhor time da história que tem, que é a PEN, e no futebol. No futebol a gente não abraçou um time, a gente tem lá fora o Manchester United. Então a gente criou um caminho aqui que a gente está no Esfera, na ajuda na formação do atleta. A gente está no programa do Tinga, lá no Sul, que ele dá café da manhã para os jovens e tal, então ajudando no social. A gente está no TNT, que divulga campeonatos que o Manchester United participa. A gente está com o Fred Caldeira, que pra gente é o especialista do futebol internacional. A gente está no Caioba Soccer Camp, que a gente fala com crianças, com o consumidor do produto e com influenciadores, como o Lucaneta, como Matheus Gonzi e tal, e podcast, Denilson e Benja. Então a gente forma um time forte em cada uma dessas modalidades, e daí na sequência vem isso tudo é difícil. Agora, difícil pra caramba é agora, que é executar tudo isso e mensurar tudo isso. Porque no final do ano a gente tem que provar na Alemanha lá, eu tenho que dar condição pro Jonatas, que é o diretor-geral ali, que acreditou na gente e foi essencial pro processo junto com a Rose, para eles mostrarem que estão no caminho certo, o porquê, com números. Pô, quando você vira e fala que um post teu dá 6 milhões, é muito forte, porque você tem influenciador, você tem produtos grandes, você tem o Caio Ribeiro, você tem 6 milhões, nunca falamos disso lá, mas 6 milhões é quase um sexto da Alemanha, do país. Então, é forte. Então, eu acho que a gente cria produtos para potencializar o resultado dentro da estratégia que ele já tem, mas criando uma assinatura nova, um estilo mais leve, mais descolado e conversando com o jovem. E o jovem, às vezes, não vai mais muito no café, mas vai no café, no café com leite, vai no chocolate quente, vai no cappuccino, vai no milkshake, ele chama de frappuccino. Então, demais. Então a gente começa a trazer o jovem para mais perto. Então a gente quer aumentar o alcance e começar a mostrar, ter degustação, fazer relacionamento. Então ali tem um trabalho muito legal. Mas é isso, é um trabalho... Nesse caso eles até sabiam que eles queriam esporte. A gente só foi junto com eles, não é sozinho, junto com eles. O que era melhor dentro do que eles queriam. Exatamente. Além das empresas, os atletas precisam saber se comunicar e muito no esporte. E a gente teve uma dupla aqui de mãe e filho muito legal num dos últimos programas que tivemos com entrevistados ao longo desse semestre, que foi o Lucas Rosa, lateral direito do Ajax, e a Ana Teresa Ratti, que é mãe do Lucas, gestora de carreiras de atletas e colunista da Máquina do Esporte. O Lucas tem um perfil mais low profile para trabalhar as redes sociais. E ele e a Ana falaram sobre como isso tem que servir de ativo para o atleta nos dias de hoje, também para ganhar um pouquinho de dinheiro. O Lucas
tem um perfil bem tranquilo, conservador, de certa forma até low profile. E isso é um posicionamento. Você não precisa ficar dando justificativa para tudo o tempo todo. E se você é assim, tá tudo bem você ocupar este espaço e não querer se sentir obrigado a ocupar outro espaço que não é o seu. Então, isso, num dado momento, também pareceu um pouco contra a maré, né? Para não dizer o tsunami que virou essa onda da comunicação via rede social. E então, assim, tudo que tirava de alguma forma o foco do que era essencial não merecia esforço ou prioridade. E assim foi com a rede social. O Lucas faz o que se sente à vontade, acho que a rede social dele representa quem ele é, mas sem deixar que isso ocupe um espaço maior do que é devido, porque não faz parte não é ele, né? da prioridade de quem ele é. É isso. Bem resumidamente, é isso. É que você vê o Cristiano Ronaldo. Não me peça para fazer dancinha no TikTok, pra postar coisa, e é bem isso que minha mãe falou. Eu acho que fazer o que se sente à vontade é muito importante, porque quando começa a tirar muito o foco, quando começa a virar uma obrigação ou algo que você não gosta, querendo ou não, tira um pouco o foco, você fica mais estressado, o rendimento às vezes pode acabar diminuindo. Então, foi uma decisão em conjunto de fazer da forma que eu me sinta mais confortável possível, ser mais eu possível nas redes sociais, e esse é o caminho que a gente leva hoje. Menos like, menos seguidor, tá tudo bem. Mas aí um gancho importante, né? Isso não quer dizer que não haja um compromisso de também olhar para esse aspecto que hoje faz parte da nossa vida, né, a comunicação digital, com o mesmo nível de responsabilidade que o restante das atividades da carreira dele. Então, tudo que é feito com esse nível de comprometimento. Então, existe lá toda uma estrutura, enfim, o próprio Lucas foi se desenvolver, hoje ele tem toda uma desenvoltura, uma postura para falar, para se comunicar, e chegou no Ajax agora, por exemplo, saiu dando já 2 ou 3 entrevistas em inglês. Achei que era holandês. Não, ainda não. Mas por quê? Ali complica. Ali complica. Mas é importante dizer que ainda no desconforto, se faz parte do que se espera da profissão, existe o desenvolvimento, a qualificação, porque na hora que, olha, agora é essencial, então tem que estar ali para entregar no nível que é o nível da posição daquele momento, mas sem querer inverter as coisas, né, as prioridades. É isso aí, galera. Esse foi o nosso melhores momentos do que falamos sobre conteúdo e esporte aqui no Maquinistas nesse primeiro semestre de 2025, nessa nossa retrospectiva diferente que a Máquina do Esporte traz. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas outras redes sociais é o @maquinaesporte. Voltamos semana que vem por aqui com mais uma e a última retrospectiva desse primeiro semestre aqui no Maquinistas neste mês de julho. Tchau!